Hello students, how's it going? Tudo bem com vocês? Cara, chegamos na nossa aula de número 30. Olha quanta coisa que a gente já aprendeu aqui, na verdade. E vamos continuar ainda, tem muita coisa pra gente poder fazer, tá ok? Então olha só, antes da gente começar a conversar sobre as nossas aulas aqui, né, detalhadamente, vamos só dar aqueles recadinhos importantes aqui. Então segue comigo aqui, ó. Algumas coisas importantes pra gente poder lembrar sobre o fato de você realizar as tarefas obrigatórias lá na plataforma, que ao realizar e enviar, lembra que você automaticamente envia a tua presença, tá bom? Outra coisa importante, entrar em contato com o seu professor pelo mural, qualquer problema que você tenha. Eu digo isso por experiência própria, porque eu também tenho que dar conta do meu mural lá com os meus alunos, né? E eu sempre tenho os meus alunos ali mandando perguntas e a gente responde. Então, qualquer problema, entre em contato com o teu professor. E outra coisa importante também é sempre a galera que está pegando as trilhas de aprendizagem, o pessoal que está fazendo pela televisão as questões e precisa entregar lá na sua escola. Não esqueça de você sempre entrar em contato com a sua escola para poder chegar lá num horário tranquilo, sem aglomeração, entregar o teu material, pegar o que precisa ser pego, beleza? Então entre em contato com a sua escola para poder combinar esses horários, ok? Então vamos lá. O que a gente conversou na aula anterior, né? Então, na aula anterior, nós lemos e interpretamos algumas tirinhas, né? E a gente começou a falar sobre o presente perfeito. E hoje, nós vamos continuar falando também sobre o presente perfeito. Tanto que o título da nossa aula é What have you studied? O que você tem estudado? Se a gente olha aqui o título da nossa aula, a gente vê que ela está justamente no presente perfeito. Então hoje a gente vai continuar falando sobre esse tempo verbal e a gente vai discutir sobre a importância de estudar. Então o tema da nossa aula vai girar em torno desse assunto, ok? Então nós vamos dar o nosso pontapé inicial aqui da nossa aula, nesse nosso warm-up, nesse nosso aquecimento aqui, onde eu tenho onde eu tenho 4 perguntas para vocês, ok? São todas pessoais, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Number 1. Do you like to study? Você gosta de estudar? Lembrando que você pode dar uma resposta afirmativa ou negativa. É uma pergunta feita com o do. Caso você dê uma resposta curta, você usa o próprio do na hora de responder. Mas tenta também dar uma resposta completa. Sim, eu gosto de estudar. Não, eu não gosto, né? Lembrando que se for para você dar uma resposta completa, afirmativa, não coloca o do, beleza? Se for negativa, põe o don't. Então, fiquem à vontade para responder como achar melhor. Number 2. Do you get the importance of studying? Você entende a importância de estudar? Yes or no? Mesmo esquema da número 1. 3. A número 3 aqui tem alternativas. How important is studying for you? Quão importante é estudar para você? Daí eu tenho aqui as alternativas. It's very important. Lembrando que o very a gente usa para intensificar, né? Dizer que é muito. It's important. A letra B eu estou falando que é importante. Não estou dizendo que é muito, mas é importante. E a letra C, it's not important at all. Não é importante mesmo. É muito comum de você encontrar essa expressão at all aqui no final de frases, principalmente negativas, para intensificar ela de modo negativo, tá bom? E a número 4, does your future depend on studies? Eu estou perguntando se o teu futuro depende dos estudos. Repare que na número 4 a pergunta foi feita com does. É presente também, mas foi feita com does, beleza? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem dar a resposta de vocês, daí a gente já volta para poder continuar a nossa aula. Vamos lá.
Bom, vamos ver aqui as possibilidades de respostas. Na número 1, do you like to study? Se você gosta de estudar. Yes, I like to study. No, I don't like to study. Aqui eu coloquei a resposta completa. Se você deu a resposta curta, yes, I do or no, I don't. Mas a resposta completa vale ressaltar. Se é uma resposta afirmativa, o do ele não entra. Beleza? Number 2. Do you get the importance of studying? Se você entende a importância de estudar? Yes, I do, no, I don't. Aqui eu coloquei a resposta curta. Se for o caso de você dar uma resposta comprida, é só você repetir o resto da frase. Só não pode esquecer, se for na afirmativa, você tira o do, beleza? 3. How important is studying for you? Quão importante é estudar para você? Sendo eu respondendo isso daqui, eu colocaria letra A. It's very important. Digo para vocês, como professor, estudo até hoje, estudamos até hoje, ok? E a número 4. Does your future depend on studies? Se o teu futuro depende dos estudos? Yes, it does. No, it doesn't. Por que o it? Porque o sujeito da nossa frase é o seu futuro. Então, estamos falando de uma coisa. Então, a gente usa o pronome it, ok? Vamos seguir. Então, nós fizemos a 1, 2, 3 e 4 do slide anterior e agora o número 5. Match some school subjects to their pictures. Eu tenho aqui algumas matérias, beleza? De escola. São elas English, Math, Biology, Geography, Chemistry, PE and Art. Eu tenho certeza que a maioria delas vocês conheçam. Beleza? Aquela que você não conhece, pega no dicionário, não tem problema. E aqui eu tenho as imagens. Claro que no caderno de vocês não têm as imagens, mas vocês podem escrever as palavras e colocar a tradução na frente, que isso ajuda vocês a reter o vocabulário, beleza? Então nós temos as imagens aqui. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam, então, relacionar, beleza? As matérias de escola às suas imagens. Vamos lá. Bom, vamos então corrigir aqui. English, inglês, então tá ali no cantinho, né? Tem até as palavras apple, bird and carrot, né? Maçã, pássaro e cenoura. Math, matemática, temos aqui uma calculadora, uma caneta, 1 mais 1. Biology, biologia, que tá bem aqui a letra C com o microscópio. Geography, geografia, daí nós temos aqui o globo terrestre. Chemistry, química. PE, na verdade, ele é uma abreviação de Physical Education,
que seria educação física. Então, a gente coloca a letra F aqui, né, no basquete, para indicar educação física. And finally, art, que seria arte, que é a última imagem que a gente tem aqui. Beleza? Então, vamos seguir. Se baseando agora nessa história que a gente falou no slide anterior das matérias de escola, eu tenho aqui as números 6, 7, 8 e 9 para vocês poderem responder sobre as matérias de escola. Então aqui diz assim, ó, na número 6, What is your favorite school subject? Qual é a sua matéria de escola favorita? Beleza? Number 7, Which subject do you dislike? Qual matéria de escola que você não gosta? Number 8. Do you remember your first teacher? Você se lembra da sua primeira professora? Daí você diz yes, I do or no, I don't. Por exemplo, numa resposta curta. Who is he or she? Quem é ele ou quem é ela? Caso você se lembre, quem é? Então você responde assim, ó. He or she is, daí entraria o nome do professor ou da professora. And number 9. What do you like the most about your school? O que você mais gosta sobre a tua escola? Coloquei aqui o word bank, coloquei aqui algumas situações que você pode utilizar na sua resposta. Classmates, que são os colegas de classe. Os teachers, pode ser que você curta os professores. Luncheon, talvez seja o lanche, né, a merenda. To study, to play sports, talvez o que você mais gosta seja mesmo estudar ou praticar esportes. Então você pode utilizar essas palavras para responder, ou então a tua resposta aí, pessoal, de boa, ok? Bora lá, vou dar um tempinho. Então vamos ver as possíveis respostas aqui, ó. What is your favorite school subject? My favorite school subject is... E daí aqui entraria. Então, olha só. Minha matéria de escola favorita é... Aí você coloca qualquer uma delas, beleza? Which subject do you dislike? Qual matéria que você não gosta? I dislike math, por exemplo. Eu botei aqui, eu não gosto de matemática. Então, você começaria a resposta assim. Número 8. Do you remember your first teacher? Yes, I do or no, I don't. Sim, eu lembro ou não, eu não lembro. Então, você bota uma das duas opções aqui. Caso você lembre, quem é? He or she is, e daí entraria o nome da pessoa. And what do you like the most about your school? O que você mais gosta sobre a tua escola? I like my classmates the most. Essa seria a estrutura para a resposta. Não sei como é que você colocou aí no teu caderno, mas assim, ó, você colocaria no meio aqui o que de fato você gosta, tá bom? Então, I like my teachers the most. Por exemplo, eu gosto mais dos meus professores, beleza? Então, seria mais ou menos essa a ordem na resposta, tá bom?
Ok, before reading. Antes da leitura do nosso texto, eu tenho aqui algumas citações que dizem assim, então acompanhe a leitura comigo, olha só. Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. Então aqui diz que a educação é o nosso passaporte para o futuro, né? Que o amanhã ele pertence às pessoas que estão se preparando hoje, tá? E a outra do Nelson Mandela diz assim: Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Que a educação é a arma mais poderosa que pode mudar o mundo. Sendo assim, eu tenho duas perguntas. Do you believe education can change someone's life? Você acredita que a educação pode mudar a vida de alguém? Você pode dar uma resposta curta, mas tenta uma resposta comprida para a gente praticar. E a número 2. Are you preparing yourself for the future? Is studying a weapon for it? A número 2, eu estou perguntando se você está se preparando para o futuro e se, porventura, estudar é uma arma para esse teu futuro que você tem que se preparar, ok? Então pensa aí, a gente já vê as possíveis respostas. Bom, então assim, das possibilidades de respostas que você tem, por exemplo, da número 1, do you believe education can change someone's life? Yes, I do or no, I don't. Sim, eu acredito ou eu não acredito que a educação pode mudar a vida de alguém. Se você deu a resposta completa, ótimo. Lembrando que, se foi afirmativa, na resposta completa, tira o do, ok? Number 2, are you preparing yourself for the future? Você está se preparando para o futuro? Então você pode responder yes, I am or no, I am not. Sim, eu estou, não, eu não estou. A segunda pergunta da número 2, is studying a weapon for it? Se estudar é uma arma para isso, para esse teu futuro? Yes, it is or no, it isn't. Ok? Beleza. Temos o nosso texto aqui agora. Acompanhe a leitura comigo. Bora lá. Why is studying important? To study, to gain knowledge to look at in detail. Studying is essential for the survival of the human race. Studying helps society evolve and develop. Studying is gaining knowledge or learning either from previous experience or our own or other people's, or to experimentally research for ourselves. One of the greatest benefits of studying is it helps expand awareness with greater understanding of yourself, other people, and the many worlds around you. Então, de um modo geral, o nosso texto está falando que estudar, o que significa estudar?
ganhar conhecimento. É essencial para a sobrevivência da raça humana. Ajuda a sociedade a se desenvolver, a se envolver mais, né? Estudar é um ganho de conhecimento, de aprendizado, seja das suas próprias experiências ou da experiência de outras pessoas. Ou até mesmo aquelas pesquisas que a gente mesmo faz quando a gente tem curiosidade acerca de algum assunto. Um dos maiores benefícios do estudo é quando o estudo ajuda você a ampliar a sua consciência, né? Com maior conhecimento de si próprio, de outras pessoas e do mundo que nos rodeia, beleza? Então agora, vamos praticar algumas perguntas sobre o nosso texto. Então, 2 perguntas sobre esse pedaço aqui do texto, beleza? Number 1. Why is studying essential? Por que estudar é essencial? E number 2. Can we learn from previous experience? Nós podemos aprender das nossas experiências, através das nossas experiências? Tá tudo no texto ali. Bora lá, vou dar um tempinho. Então, olha só, as nossas respostas aqui, né? Why is studying essential for the survival of the human race? Estudar é essencial para a sobrevivência da raça humana. 2. Can we learn from previous experience? Nós podemos aprender das nossas experiências anteriores? Yes, we can, or no, we can't. O texto ele deixa as 2 possibilidades, que pode ser que sim, pode ser que não. Beleza? Ok, vamos seguir. Tenho aqui mais o outro pedaço do texto e a número 3 e a número 4. The greatest, on line 1, can be replaced by... A expressão the greatest, ela pode ser substituída por qual opção aqui? The shortest or the biggest? Não vou dar a tradução, senão eu dou a resposta. Dicionário na mão aí, ok? E a número 4. A palavra awareness, que aparece na linha 2, ela tem o mesmo significado que consciousness or ignorance. Também não vou traduzir, senão eu dou a resposta. Pega o dicionário se preciso for. Vou dar um tempinho para vocês.
Então vamos ver aqui, ó, pessoal. The greatest seria o mesmo que the biggest, o maior, beleza? E awareness seria o mesmo que consciousness, quando a gente fala de consciência, ok? Beleza. Pessoal, deem uma olhada aqui nessa situação. Nós temos 3 meninas dentro de uma escola e uma delas pergunta assim, ó, a menina do meio pergunta: What have you studied? O que você tem estudado? A colega dela que está à direita dela aqui responde: I've studied literature. Eu tenho estudado literatura. Então nós temos aqui exemplos de present perfect. Bora relembrar o presente perfeito então. O presente perfeito é usado quando expressamos alguma ação no passado que tem repercussão no presente ou ainda continua no presente. Então nós já conversamos, né? A gente usa o presente perfeito para falar de ações que começaram no passado e continuam até o tempo presente, ou de uma ação que aconteceu no passado e você vê o resultado dela no presente. Sobre a estrutura, lembra, né, que a gente usa o have e o has como verbos auxiliares, beleza? O have a gente usa para I, we, you e o they, e o has utilizamos para o he, she e o it. Lembram disso que a gente falou na aula anterior? E faz parte da estrutura a gente utilizar o verbo no particípio passado. Então, vocês vão fazer essa atividade aqui. Eu dei os verbos na forma base, estão todos eles aqui, ó, study, rain, drive, take, get and think. E daí você vai ter que completar ou no passado simples ou no particípio passado. Dica: lembra que os verbos auxiliares, eles são os mesmos, seja no passado ou no particípio, e os irregulares, cada um vai ter o seu. O dicionário vai te ajudar bastante para poder fazer essa atividade, ok? Bora lá!
Então, vamos corrigir aqui o nosso quadro, olha só. Study, studied, studied. Como é um verbo irregular, ele vai ser igual, beleza? Rain, rained, rained. Também é regular, então não muda. Agora, os outros 4 que eu coloquei aqui de propósito são irregulares. Drive, drove, driven. Take, took, taken. Get, got, gotten. Think, thought, thought. Ok? Então, esses 4 últimos aqui, eles são irregulares. Os irregulares são um pouco mais problemáticos porque cada um vai ter o seu tipo. Os regulares é de boa porque tanto passado quanto particípio basta pôr o ED, ok? Beleza. Seguinte, eu coloquei aqui agora para vocês algumas imagens só para vocês poderem entender o uso do presente perfeito. Dá uma olhada comigo aqui, olha. It has rained. Se a gente olha essa imagem, não está chovendo no exato momento. Mas você vê tudo molhado, poça de água, inclusive, o que você entende? Aconteceu essa ação de chover em algum momento no passado recente e você está vendo o resultado da ação no presente. É esse o principal contexto do presente perfeito, né? Você vê o resultado de uma ação do passado no presente. A imagem deixa isso bem claro. Quer ver? Veja outra comigo aqui. Se a gente olha essa imagem aqui, a gente percebe que não está nevando, mas nevou, né? A gente vê tudo branquinho, tudo coberto pela neve. Então, it has snowed. A gente usa o presente perfeito. Por quê? Porque a gente tem uma ação que aconteceu no passado e você vê o resultado dela no presente. Ok? Ó, outra imagem. Temos um rapaz aqui estudando, né? Possivelmente uma biblioteca, uma sala de aula, algo do tipo, né? Ele está lá estudando. He has studied a lot. Ele tem estudado muito. Ao escutar isso, o que a pessoa entende? Em algum momento do passado, ele começou a estudar e continua estudando. Beleza? Então, bora praticar. Number 1. Give long answers. Eu tenho aqui da letra A até a letra D e eu quero que vocês deem respostas completas. Só que nesse exercício eu disse qual é a resposta que eu quero. Ó, a letra A e a letra B eu quero uma resposta afirmativa e as duas últimas eu quero uma resposta negativa. Então observem aqui. Se a pergunta foi com have, a resposta é com have. Se foi com has, a resposta é com has. Cuidado no sujeito, se eu perguntei sobre você, sobre ele ou sobre ela. Beleza? A ideia é só você repetir o resto da frase. Bora lá? Vou dar um tempinho para vocês.
Vejamos aqui então as nossas respostas. Have you studied English? Yes, I have studied English. Sim, eu tenho estudado inglês. Repare que o have, ele vem antes do sujeito na pergunta, depois do sujeito na resposta. Se você quiser, você pode abreviar. Eu acho que eu botei isso aqui na letra B. Dá uma olhada aqui, ó. Ah, fiz isso mesmo, ó. Have they driven to the beach? Eles têm dirigido para a praia? Yes, they've driven to the beach. Se quiser, você pode fazer a abreviação aqui. Ou não. Have you visited your relatives? Você tem visitado os seus parentes? No, I haven't visited my relatives. Então, a negativa do have, haven't. Letter D. Has David seen movies on TV? Se o David ele tem visto filmes na televisão. No, he hasn't seen movies on TV. Então, a negativa do has é hasn't. Bora praticar um pouco mais aqui no nosso quiz. Então é o seguinte, eu tenho duas perguntas e eu tenho duas alternativas de resposta para você marcar a correta. Ó, have you prepared your dinner? Repare que na número 1 eu coloquei a palavra plural aqui, né? Se você tem preparado o seu jantar. E a number 2, has Linda taken a shower? Se a Linda tem tomado banho. Na hora de marcar a resposta, observem justamente o sujeito para poder ver qual é a melhor alternativa de resposta. Bora lá, um tempinho para vocês. Bora ver então se vocês acertaram o quiz. Olha só. Have you prepared your dinner? A resposta certa para o número 1, pessoal, é a letra B. Por quê? Porque o meu sujeito you, que nós sabemos que significa tanto você quanto vocês, se você não tiver nada te indicando, não tem como você saber se é plural ou singular. Como eu coloquei aqui plural, então é para você entender que o you significa vocês. Portanto, a resposta vai ser nós, beleza? E a número 2, a resposta certa também é a letra B. Vamos ver o porquê. A pergunta foi com has. Não tem como você responder com have, não pode, não tem como você misturar. Então, hasn't, na negativa aqui, fica perfeito. Beleza? Bora encerrar então aqui. O que a gente conversou hoje? Hoje nós discutimos sobre a importância dos estudos e relembramos o presente perfeito. Coisa que vai aparecer nas próximas aulas também. Vamos falar bastante sobre esse assunto, não se preocupem, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, fala com o teu professor, ok? Bye bye, see you next class.